bem-vindos a mais um Papo de Discípulo. Continuamos na nossa série de estudos, a adoração reformada. E você é sempre muito bem-vindo para essa conversa. Dê o seu boa noite, diga para mim como está o som, como está a imagem. E vamos assim seguir. Daqui 5 minutos começamos a nossa conversa, ok? Enquanto isso, você vai ouvindo uma música aí e fala se tá boa, ok? E eu vou compartilhando nas nossas redes sociais esta nossa live de hoje. Já entramos no Instagram também. Como é que tá a transmissão? Aqui para mim ela tá um pouco instável. Aqui no Facebook. Fala comigo aí, meus irmãos. Como é que tá essa transmissão aqui? E nós vamos também para o Insta. Vou ver se ela está estável ainda. Saindo o som. Tá aqui, não. Isso, agora sim. Mais um minutinho. Nós já vamos entrar. Muito bom, daqui a pouco, daqui um minutinho começamos o nosso estudo. Vamos entrando já aqui no Insta, né, pra gente já ir falando que eu quero dar um aviso inicial antes de começarmos. Vamos lá. Muito bem. Muito bem-vindo você que chega comigo aqui pelo Instagram. Seja bem-vindo ao Papo de Discípulo. Continuamos com a nossa série de estudos, a adoração reformada. Aula 4, hein? Isso aí, aula 4 hoje. Irmãos, nós já vamos começar, mas quero dar um aviso extremamente importante para você. Neste domingo, nós teremos o nosso culto da reforma.
será uma experiência maravilhosa com Deus, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você não pode perder, deixar de estar presente neste culto, né, no culto da reforma. Vai ser maravilhoso, vai ser realmente algo, uma celebração a Deus, né? Louvar a Deus por esse evento espiritual, esse evento esse avivamento que foi a reforma protestante, o retorno às Sagradas Escrituras, né? O retorno à salvação pela graça em Cristo Jesus. Isso é algo que mudou a história e é maravilhoso. Deus foi tremendo com a sua igreja, Deus agiu de forma poderosa na sua igreja. Por isso vamos celebrar esta data importante do 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Amém? Que bom, vamos lá, vamos começar o nosso papo. Hoje, como prometido, o tema de hoje é o ápice da adoração reformada. Bom, começo lembrando da história novamente de Calvino, e que a sua primeira realização, após a sua saída então do catolicismo romano, a sua primeira realização foi a tradução da Bíblia, que antes era em latim, estava em latim, né? E para o alemão. Lutero, ao traduzir para o alemão, traduz para uma linguagem popular, não era uma linguagem erudita, uma linguagem poética ou difícil de se entender, mas uma linguagem bem popular. E com isso, então, ele aponta para nós e para toda a Igreja de Cristo a prioridade, ou para a prioridade de um culto reformado que é centrado em Cristo e feito por pessoas espirituais. Lembrando aí da aula anterior, ou você é um crente carnal, ou você é um crente espiritual. É impossível o crente carnal cultuar a Deus de fato, tendo uma relação, um encontro com Deus. Não, isso não acontece. Ele participa de um rito religioso apenas. Mas aquele que é espiritual, ele participa de uma experiência com Deus. E nesta experiência com Deus, nesse momento de culto e de adoração, o momento alto do culto é a exposição bíblica. E esta ideia é vista por todos os reformadores. A exposição bíblica é de fato vista como o momento mais alto da celebração, o ápice e o único elemento, junto com os sacramentos, indispensável para a adoração. Meu irmão, significa que culto sem pregação não é culto. Eu me lembro uma vez o meu filho, lá em Sorocaba, queria ir numa igreja determinada, vou falar o nome para não expor, né, mesmo porque eu não sei os motivos daquele culto, mas foi muito interessante. Meu filho era pequeno, novo ainda, e ele, vamos lá, pai, vamos. Chegamos e começou aquela mundaréu de música, terminava a música, testemunho, música, testemunho, música. E a Bíblia não foi lida, não foi exposta, não foi explicada, ela não foi o centro, ou não foi o momento alto do culto. Na verdade, não teve nem esse momento. Então eu posso dizer que aquilo não foi adoração a Deus, aquilo não foi culto a Deus, aquilo não foi um ajuntamento e um encontro com Deus. Eu digo isso com temor e tremor diante do Senhor, mas de fato não há possibilidade de você dizer que nós vamos nos reunir diante do Senhor e que Deus não vai nos mover a abrir a sua palavra e refletirmos sobre ela. É impossível isso acontecer, né? No final do culto, meu filho falou: pai, eu achei legal, mas faltou a pregação. Meu filho falou: faltou a pregação. Pois é, isso não é culto, pelo menos segundo os reformadores, e eu compartilho da mesma ideia.
né? Ou seja, isso chega a ser óbvio nesse nosso contexto presbiteriano, mas, contudo, eu não sei se é assim mesmo, irmãos. Eu fico, às vezes, me pensando se as nossas igrejas, as nossas celebrações, de fato, Edna, Deus abençoe, têm valorizado realmente a exposição bíblica, a pregação, como um momento alto do culto, esperado por todos, né? Hoje as igrejas aí, e falar isso é muito complicado no nosso contexto, porque hoje muitos, especialmente o pessoal às vezes mais novo, que vem vindo agora para a fé evangélica, né? Supervalorizando mais o louvor, as orações, as danças, os eventos, a animação, né? E deixando a leitura e a meditação da palavra de Deus como um apêndice do culto, como apenas mais um momento do culto, né? Isso é complicado, isso não pode acontecer. Nós muitas vezes a igreja corre o risco de se perder no meio do caminho se ela não transformar a mensagem da palavra de Deus como o seu momento mais importante nas suas celebrações, né? Nas suas celebrações. Isso é complicado. Eu conheço igrejas tradicionais antigas, por exemplo, que supervalorizam a liturgia, né? Então, um culto de 1 hora, 1 hora e meia, né? Se diz, pregação de 10, 15 minutos é o suficiente, o resto é liturgia, é hino, é cântico, é corinho, né? É música, é a dança, é o teatro, é aquele monte de coisa, de elemento, e a mensagem fica ali, né? Se der tempo, rapidinho, né? Eu me lembro de um pastor que contava que teve tanta coisa no culto, e chegaram para ele, o senhor tem 20 minutos. O louvor levou 1 hora, né? Aí teve dança, aí teve teatro, aí teve testemunho, aí teve lá um momento de oração, aí teve oferta, aí teve de tudo, e a hora que o povo já estava cansado, o senhor tem 20 minutinhos, o senhor prega rapidinho lá e acabou, né? É incoerente, não faz o menor sentido, né? Nós vamos entender por que a pregação da palavra no culto é um momento alto. Isso nós temos que colocar no nosso coração. O porquê ela é um momento alto, né? Mas vamos entender primeiramente que a igreja, ela pode abrir mão de várias coisas antiquadas para se modernizar e atender às demandas dessa geração. Eu não vejo, por exemplo, problema em trocar os bancos por cadeira estofada, né? O púlpito, de repente, ele já não é um púlpito moderno, né? Não é atraente. Vamos pôr um púlpito de acrílico mais moderninho, né? Nós trocamos o órgão, aquele órgão dos hinos, pelo teclado, né? Hoje toca-se músicas mais modernas, é óbvio, dentro de uma teologia coerente. Parece que às vezes, na minha opinião, né, está cada vez mais difícil encontrar letras bíblicas, né? Mas louvado seja Deus, porque muitos cantores modernos estão trazendo de volta os cânticos antigos, né? E aí os jovens acham que os cânticos o cântico é deles, né? E aí você fala assim, vencedores por Cristo, né? Grupo Logos. E o pessoal, os jovens achando que é a música do momento, né? E a música tem muito mais idade que eles mesmos. Mas porque falta-nos essas coisas? Podemos modernizar, ter uma guitarra, uma batera, um solo de guitarra, podemos ter uma pregação com elementos modernos, projeção, data show, né, transmissão. Estamos aqui fazendo live. Isso tudo pode ser feito
podemos negociar muitas coisas, podemos negociar os ritmos que vamos tocar, podemos negociar as cores da parede, o que vamos pintar. Pastor, é moda pintar a parede da igreja de preto. Pode pintar a parede de preto? Pode. Podemos negociar os equipamentos, podemos negociar a decoração da igreja, muitas coisas podemos negociar, muitas coisas podemos abrir mão até, mas jamais podemos abrir mão da pura mensagem do Evangelho, pois é a mensagem do Evangelho, como diz Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que se perdem. Para todos aqueles que creem em Cristo, é a palavra de Deus, que é o poder de Deus, é a proclamação do Evangelho, que é a manifestação do poder de Deus na vida da igreja. Em Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e como espada, ela sempre penetrará, perdão, a minha enrolação aqui, ela sempre penetrará no mais profundo do indivíduo para discernir pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela por ser viva e eficaz, ela continua cumprindo o seu papel de como espada penetrar no mais profundo do íntimo das pessoas. Não importa o tempo, não importa a época, não importa a pós-modernidade, não importa o nosso momento pós-pandemia, não importa as mudanças que temos que fazer em termos estruturais, até mesmo em termos de linguagem, de comunicação, podemos fazer tudo isso, mas jamais negociar, jamais abrir mão deste momento como o momento mais importante dos nossos ajuntamentos. Amém? Deu para entender isso? Isso é igreja reformada. Perceba, a simples leitura e a explicação da palavra por meio de um coração piedoso e a sua aplicação prática para os nossos dias, e a minha palavra aqui é aplicação e não atualização, só para relembrar do que já foi falado aí de bobagem, né? É o suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa. Entenda isso, meu querido. Em nossos encontros, a abertura e a exposição da palavra de Deus, ela é o agente poderoso de Deus para transformar a vida das pessoas. Os outros elementos, eles podem preparar o seu coração para este momento sublime. Nós vamos falar disso. Eles podem começar a aquecer o seu coração para este momento com Deus. Mas este é o momento principal. É Calvino que afirma ser o momento da pregação na adoração, o momento em que se ouve a voz de Deus. A Edna colocou aqui, a mensagem é ouvir a voz de Deus falando conosco. É exatamente isso que nós temos que ter no coração. Isso significa, para o reformador, para Calvino, que esta experiência acontece de forma exclusiva na pregação e não em outros momentos. Agora, Calvino foi radical, e agora eu vou perder gente ao vivo. Porque se foi criando culturas e doutrinas em cima de elementos litúrgicos que competem com a pregação. Pastor, Deus falou comigo no louvor. Não. Deixa eu dizer para você, Deus fala através da pregação. O louvor é você falando com Deus e Deus recebendo a sua adoração. Mas quando você aponta, Deus falou comigo no louvor, o que Ele te falou no louvor? Se o que Ele falou no louvor foi exatamente o que Ele falar com você na pregação, beleza.
porque Deus não é Deus de confusão. Ele não vai falar uma coisa aqui, depois outra ali. Uma hora você vai ter que escolher, né? Ai, nem para mim o culto já tá bom, Deus já falou comigo no louvor, eu vou embora. Eu já ouvi isso. Olha, pastor, eu não lembro o que o senhor pregou, mas o louvor tocou meu coração. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o teu louvor tem que tocar o coração de Deus. O teu louvor tem que tocar o coração de Deus. O louvor é momento de elevar os olhos a Deus, admirar ao Senhor, reconhecer a fraqueza. É lógico, se você está ansioso, você está ali no momento de entregar a sua oração ao Senhor, o seu pedido de oração, Deus pode falar, eu estou recebendo, vou fazer um milagre na sua vida, né? Eu estou dizendo que isso não vai acontecer. Agora, a mensagem que Deus tem para a tua vida, ela acontece na pregação. Entenda isso. É na pregação. É no abrir das Sagradas Escrituras e na exposição bíblica. Eu compartilho dessa verdade. E assim, pensando assim, e isso é totalmente bíblico, além de evitar o equívoco de acreditando ter se ouvido a Deus em músicas ou em outros momentos, despreze o solene tempo de abertura do livro sagrado e de sua exposição. Agora, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando do pregador. Eu não estou dizendo aqui que o momento alto é o momento que o pregador fala, como que o pregador tivesse alguma coisa. Não, é o momento que a palavra de Deus é pregada. Vamos dar um exemplo aqui da nossa igreja. Às terças-feiras não sou eu quem prego, são as irmãs aqui do círculo de oração. Por se você não participa, é daqui de Bonifácio, venha participar desse tempo de oração maravilhoso e de pregação. Deus fala através daquela irmã que está abrindo a Bíblia. A mensagem de Deus é ali, naquele momento, e não nos outros momentos. Deu para entender? Deu para entender? Não é o pastor, eu saio de férias, o presbítero vai pregar, um diácono vai pregar, a diaconisa vai pregar, a presbítera vai pregar, o irmão vai pregar. É o momento em que a palavra é aberta. É o momento que Deus fala com a igreja. Esse é o momento que Deus fala. Quem despreza a pregação, despreza a Deus, porque Ele não fala por novas revelações do céu, mas pela voz de seus ministros, a quem confiou a pregação da sua palavra. Isso é complicado para muita gente hoje, nos nossos dias, que andam em busca de revelação, de profecia, né, de coisas místicas, e abandonam ou desprezam o momento em que o pastor abre a palavra e proclama as verdades do Evangelho, as verdades do reino de Deus. É ali, na pregação, né? Na pregação. Olha o que ele diz aqui. Ao falar Deus aos homens por meio da pregação, Calvino identifica dois benefícios. Ele vai falando aqui. Por um lado, ele, Deus, por meio de um teste admirável, prova a nossa obediência quando ouvimos seus ministros exatamente como ouviríamos a ele. A ideia de Calvino é exatamente isso. Quando alguém está aqui, o ministro está aqui, seja o pastor, seja a irmã no círculo de oração, seja você na célula da sua casa, seja alguém falando da palavra numa praça, que Deus espera de nós, ouvintes, é que ouçamos aquela palavra, como se estivéssemos de fato ouvindo o próprio Deus falar. Não porque há virtude em quem fala, no ministro, mas porque há poder na palavra que é de Deus e não de homens.
Amém? Enquanto, por outro lado, ele diz, ele leva em consideração a nossa fraqueza ao dirigir-se a nós de maneira humana, por meio de um intérprete, né? Por meio de um canal, a fim de que possa atrair-nos a si mesmo, em vez de afastar-nos por seu trovão. Usar o homem, o ser humano, para falar, também é graça de Deus. Porque a linguagem humana é muito mais entendida por nós do que uma linguagem, de repente, uma manifestação sobrenatural de Deus. Calvino ainda diz: a igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra, e não pelas invenções dos homens. Aqui ele coloca as quais são madeira, feno e palha. Nós inventamos muitas coisas, nós criamos coisas, mas nada disso Deus usa para educar e ensinar a sua igreja. Ele usa para educar e ensinar a sua igreja a pregação da palavra de Deus. E na adoração reformada, na adoração da igreja de Cristo, a palavra está no ápice, no auge. Amém? Você está me entendendo? Se ficou com dúvida, se discordou, põe aí nos comentários para mim, vai ser bem legal. Bom, de fato é preciso então voltar às origens e ansiar na adoração por aquilo que Deus preparou para falar ao seu povo. Esta realidade da pregação como ápice, sendo a voz de Deus e o meio e o único meio de Deus falar através da sua palavra à sua igreja. É essencial esta compreensão para que cheguemos à igreja com anseio de ouvir o que Deus tem para nos dizer, o que Deus tem para nos ensinar. Desta forma, o coração do discípulo deseja ser pelas Escrituras impactado. Ele busca o ensino das Escrituras, a correção das Escrituras, o encorajamento das Escrituras. Ele entende que é por meio da explicação da palavra de Deus que ele conhecerá a vontade de Deus. Eu me lembro uma vez que me questionaram sobre a minha roupa na igreja. Eu tinha que usar paletó. Eu gosto, mas não gosto. Às vezes eu gosto, às vezes não. Na verdade eu gosto de vir do jeito que eu venho aqui, né? Na igreja aqui do domingo. Aquela camisa pra fora, assim. Aquele meu jeito de... Eu amo me vestir daquele jeito. Fico à vontade, gostoso. Parece que eu tenho mobilidade, sabe? É gostoso isso aí. Eu gosto, sim. E eram líderes, e eu perguntei, gente, vocês acham que realmente esse é um assunto relevante? Vamos falar da mensagem, da pregação. Mas não se tinha o que falar. Não se tinha o que falar. Vamos nos apegar a elementos inúteis sobre roupa, sobre... uma vez eu me lembro que tinha uma igreja que eu tocava 4 hinos e 3 corinhos. Vou usar a palavra corinho aí, para diferenciar de hino, né? Os hinos tradicionais, 4, e 3 músicas modernas. E aí um domingo eu inverti, não sei por que cargas d'água, eu toquei 3 hinos e 4 músicas. E o irmão veio me procurar, falando que esse domingo tocou pouco hino, pastor. Tem que tocar mais hino, pastor. O foco era esse. Entendeu? A pessoa, esse é um cristão que chega na igreja e ele quer que o culto seja do jeito dele e que agrade a ele. Ele não está ali ansiando pela palavra de Deus, sabe? Ele não é como o salmista no Salmo 119. Eu amo esse salmo, gente. Eu estudei ele, eu tenho lives sobre ele, é maravilhoso. Olha o que ele diz:
mais me alegro com o caminho. Eu vou sempre colocar da palavra para facilitar a nossa compreensão. Mais me alegro com o caminho da tua palavra do que com todas as riquezas. Meditarei na tua palavra e nos teus caminhos terei respeito. Terei prazer na tua palavra e não me esquecerei da tua palavra. Era a sede dele. O salmista desejava a palavra mais do que tudo. Mais para frente ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho da tua palavra, e eu seguirei ele até o fim. Dá-me entendimento, compreensão, e guardarei a tua palavra. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pelas veredas da tua palavra, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração à tua palavra e não à cobiça. É isso que o salmista nos aponta. E é assim que deve ser o coração daquele que entende que a mensagem, a pregação da palavra no culto é o ponto alto. Na pregação bíblica encontramos o alimento genuinamente espiritual, que fortalece a fé e aponta o caminho de santidade, que é desejado por todos os discípulos, certo? Jesus lá em João 17, ele diz assim: santifica, Senhor, eles na verdade. E ele termina: a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra de Deus que somos santificados. É por meio da palavra de Deus que somos inspirados a viver unidos com Deus e a sermos mais parecidos com o Mestre Jesus. Por isso é o ponto alto de toda a adoração. Ela é o ponto alto de toda a adoração. Amém? Estamos juntos até aqui? Eu não estou vendo amém, nem um comentário aqui nos coisas. Eu não sei como é que estamos aí. Talvez a conexão não esteja muito boa. Mas vamos lá, vamos seguindo. Se você não conseguir assistir agora, você assiste depois. Ok? Mais tranquilidade. Vamos continuar? Contudo, estamos falando, e aqui é uma observação que nós temos que fazer dentro do nosso estudo, quando falamos da pregação como ponto alto do culto, da adoração. Nós estamos falando da pregação genuinamente bíblica, ou seja, daquela mensagem que nasce do coração de Deus. Né? Que nasce no coração de Deus. Aquela mensagem que é movida pelo Espírito Santo para uma compreensão espiritual das Escrituras e não da interpretação humana. Há muito tempo, aboli do meu vocabulário falar de interpretação bíblica. Porque na minha opinião, uma opinião minha, muitos discordam de mim, mas é a minha opinião, interpretação já pressupõe uma leitura a partir de mim mesmo. Não. A leitura tem que ser a partir da própria Escritura, para dar a resposta bíblica acerca das questões do ser humano no tempo que se chama hoje. Então, essa é a minha compreensão. Certo? Por isso, irmãos, é preciso entender que a pregação genuinamente bíblica, ela nasce no coração de Deus e ela é movida pelo Espírito Santo a uma compreensão espiritual, ou seja, uma compreensão a partir do próprio Espírito das Escrituras e não da interpretação humana, porque esta é uma prática adúltera. A interpretação humana da Bíblia, e isso nós temos que observar quando estamos ouvindo o pregador. E aqui eu me coloco nesse lugar. A interpretação humana, ela é movida por interesses humanos, interesses materiais, interesses egoístas e interesses de poder, de fama. A pregação genuína do Evangelho,
ela parte da vontade de Deus e daquilo que Ele tem para falar ao seu povo, custe o que custar. Vou dar um exemplo aqui muito interessante. Quando o povo de Israel vai para o exílio da Babilônia, surgem alguns profetas dizendo que o exílio da Babilônia não era de Deus, que Deus iria tirá-los de lá, ali daquele momento, que não era coisa de Deus. E aí Deus levanta Jeremias para dizer: fala para o meu povo que esses são falsos profetas. Eu mandei vocês para a Babilônia. Vocês vão passar 70 anos aí. Depois eu vou tirar, mas vocês vão passar tempo agora aí. Entendeu? Então, arrumem emprego, construam suas casas, fica aí. Isso é disciplina minha. Perceba? Jeremias, um homem de Deus, ele pregava o que Deus mandava. Outros pregavam o que eles achavam que deviam pregar para agradar as pessoas. O interesse deles era o poder, era a fama. O interesse deles era agradar o homem. O pregador, ele não agrada o homem. O pregador, ele agrada a Deus, falando da palavra de Deus plenamente. Essa é a verdade. Interesses materialistas, teologia da prosperidade. Tem um pastor famosão aí, que eu não vou citar o nome, que ele tinha uma postura contrária à teologia da prosperidade. Ele pregava o evangelho. Eu não sei se ele começou a perder pessoas, não sei o que mudou na cabeça dele. Ele começou a falar de pregação, de coisas humanas, de bens materiais, que você tinha que dar seu aluguel para Deus dar uma casa para você. Teologia da prosperidade, teologia da libertação. Hoje tem uma teologia aí, coach, onde coloca o ser humano no centro da teologia, da pregação. Isso está errado. Isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Egoísta, ganância, né? O pregador, ele quer dinheiro. Eu tenho uma história comigo que me deixou triste. Um irmão, eu chamei para pregar na igreja, e ele falou: quanto que vocês vão dar de oferta? Eu disse: eu vou dar tanto, irmão. E ele falou: não, eu não posso ir por esse valor, fim de semana é que eu ganho mais. É ganância. Por outro lado, depois, por conta disso, convidei uma missionária, que tinha voltado, acho que do Afeganistão, e ela pregou o evangelho. Meu querido, ela recebeu a mesma oferta que eu ia dar para o cara, e ela fez, e a mensagem do evangelho foi maravilhosa, sabe? Mas um queria pregar por ganância, não é? Olha o que Pedro diz para nós, lá na sua segunda carta, no capítulo 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Aquela teologia, aquela pregação triunfalista, humana, que Malemar fala de Cristo, da cruz e do sacrifício, que chega a apontar o ser humano como em pé de igualdade com Deus, que relativiza o pecado. Perigosa, trazendo sobre si repentina destruição, diz o texto. E muitos, presta atenção, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, dinheiro, eles explorarão vocês com palavras fictícias, que não estão nas escrituras. Isso não é pregação do evangelho, mas para eles, diz o texto, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Entenda o que eu vou dizer. A pregação bíblica pode até falar do homem, do ser humano, mas jamais será antropocêntrica, não é?
Realmente nós temos momentos que vamos falar do homem. O tema de um dos sermões nossos é: você é insubstituível como membro do corpo de Cristo, porque você foi dotado de talentos, de dons espirituais de Deus para a tua vida, mas não porque você é especial, mas porque Deus é misericordioso e gracioso com você. Entendeu? É isso. Você pode falar do ser humano. Na pregação, Deus fala, na palavra, Deus fala do homem, o coloca num lugar realmente especial diante de toda a criação, sim. Mas a pregação precisa sempre apontar para Cristo e sua obra na cruz. A pregação bíblica coloca Deus em seu lugar de glória e o homem como objeto de sua misericórdia e graça. Deu para entender a diferença? Ela sempre colocará o homem no caminho do discipulado, da obediência e da morte do eu. Sempre da morte do ego. Por isso, meu irmão, fica um alerta para você. Não seja ingênuo. Hoje em dia tem muito pregador bom na internet. Tem muita gente séria falando da palavra de Deus com seriedade. Mas tem muito pilantra. Tem muita gente estelionatário querendo levar teu dinheiro. Não acredite em tudo que é pregado. Consulte as Escrituras. Por isso é tão importante lermos as Escrituras. Você tem um pastor para te auxiliar. Pode procurar o pastor. Perguntar: pastor, ouvi isso é verdade? Não, se não é verdade, não é. Vamos para a palavra, vamos olhar na Bíblia. É preciso ter cuidado com aquilo que aceitamos como pregação bíblica. Tem uma frase que eu já ouvi várias vezes: precisamos eliminá-la dos nossos lábios. Você já deve ter ouvido essa frase. Ah, pastor, o importante, né, é que está falando de Deus. Não é. Se está falando mentiras sobre Deus, se está falando da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, não é para ser ouvido e dado crédito. Abandone esses pregadores, especialmente os da teologia da prosperidade. Abandona essa turma. Abandona. Ah, mas ele fala tão bonito da Bíblia. Irmãos, falar bonito não é sinônimo de falar o que é correto. Qualquer poeta fala bonito. Qualquer escritor de romance fala bonito. Se for assim, vocês estão perdidos, porque eu não falo bonito. Mas vamos falar o que a palavra de Deus diz. E eu falo isso com temor e tremor. Porque se você ouvir de mim algo que é contrário à palavra de Deus, eu peço para você, vem falar comigo, vamos conversar. E se eu tiver errado, eu vou me arrepender de todo o meu coração. De todo o coração. Amém? Veja o que Paulo fala para Timóteo, esse jovem pastor. Diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e com a doutrina. E aí ele diz, olha que interessante: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, as verdades do Evangelho. Tem gente que não vai gostar. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, se ouvirão mensagens que lhes agrade, que massageiem seu ego, que façam promessas ilusórias de prosperidade, de riqueza e de alegria falsa.
com que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se à conta carochinha, pregação de autoajuda. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faça o trabalho de um evangelista, faça o trabalho de alguém que prega o evangelho, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Concluído. Vamos lá. Para a gente terminar esse papo. Venha para o culto. Com o desejo sincero de ouvir a voz de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ouça o meu conselho. Siga esta orientação. Louve a Deus com coração sincero, com alegria. Expresse toda a sua gratidão e admiração. Expresse toda a sua devoção a Deus no louvor. Deposite toda a sua vida aos cuidados do Senhor. Tudo que tem deixado você preocupado, ansioso, todas as suas dores e necessidades, faça isso sim, mas faça tudo isso como forma de se preparar para ouvir com atenção e submissão, com disposição à prática, a mensagem do coração de Deus exposta por meio das Escrituras Sagradas. Entendeu? Venha para o culto, primeiramente, prioritariamente, para ouvir a mensagem de Deus ao seu coração. Ofereça sim, adore, louve, cante, se alegre, chore, fale das suas dores, faça a sua oração, mas não perca o sentimento de que o melhor ainda não veio. Sabe quando a gente vai num casamento? É gostoso, né? Vai chegando tudo, aquele monte de coisa gostosa, você vai lá, você come aquele monte de coisa gostosa, mas a sua mente está onde? No bolo. Aniversário, a mente está no bolo. Que horas vai ser o bolo? Bolo. No culto é a mensagem que vem de Deus. Essa hora tem que causar em nós a maior expectativa. Mas não tocou a música que eu gosto, não tem problema. Mas só tocou hino, não tocou corinho, não tem problema. Eu adorei a Deus do mesmo jeito, né? Eu orei, teve pouca oração, mas eu orei, né? Queria ter mais tempo de oração. Tudo bem. Agora, para tudo. Agora é hora de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não importa quem vai subir no púlpito lá, é o pastor, é o presbítero, é a presbítera, né? Não importa, é o irmão ali que tem uma palavra, que gosta de pregar, que estudou, meditou, buscou e escreveu uma mensagem, e Deus falou com ele, e ele quer compartilhar com a igreja. Não importa, esse é um momento especial, o melhor de todos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É isso que a reforma nos ensinou e nos trouxe. Pregação da palavra é o ápice da adoração, é o ápice, é o momento alto do culto, é o momento mais importante. Venha para o culto com essa perspectiva, com essa percepção. Eu tenho certeza que vai ser muito diferente o seu culto. Venha para o culto de quarta, venha para a reunião, para o ciclo de oração,
Quando tivermos célula, vá para a célula dessa forma. Momento mais esperado é o da pregação. Isso eu não posso perder. Isso eu não posso perder. Amém? Eu penso que quando a gente vai assim para a igreja, para o culto, né? A pregação nem cansa, porque você fica querendo ouvir mais de Deus, Deus está falando mais, fala mais, Deus fala mais, eu quero ouvir mais, quero aprender mais. É muito legal isso. Amém, irmãos? Espero que tenha trazido algo para o teu coração e aquecido teu coração para esta verdade. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado porque o Senhor é o Deus que fala conosco através da Tua palavra, através dos pregadores. Nos livra, Pai, daqueles pregadores que não são Teus. Esses homens, essas mulheres que falam bobagem. Falsos mestres, falsos pastores. Em nome de Jesus. Protege a Tua igreja desses enganadores. Nos move, Pai, a homens e mulheres comprometidos com o Teu Evangelho, que ouçamos a palavra que vem do Senhor, a Tua mensagem, em nome de Jesus. Prepara-nos para o próximo culto. Será amanhã, Pai. Amanhã tem um ciclo de oração. Que aquela irmã que abrir a palavra possa compreendendo que ela está sendo usada pelo Senhor, e que nós que vamos ouvir possamos vir com essa expectativa. Deus vai falar com a gente. Aleluia, aleluia, amém. Talvez uma dúvida que surja é a oração. Pastor, mas quando eu vou lá no meu quarto eu vou orar, Deus não fala no meio da oração? Sim, mas Ele vai te levar para a palavra. Ele sempre vai nos levar para as Sagradas Escrituras. Por isso que o tema é a adoração. É o momento do culto. O momento do culto é o momento da pregação. Agora, o momento que eu estou lá na minha oração, no meu quarto, fechado da porta, meu Pai que me vê em secreto me recompensará. Deus vai falar com você ali no quarto. Claro, com certeza. Mas tudo que Ele falar ali vai ser com base na palavra. Ele vai te mover para as Escrituras, irmão. Deus não vai falar coisa a léu. Ele fala através da palavra dele. Nós precisamos focar nisso, né? Pessoas hoje aí estão acreditando em heresias porque falou que Deus falou um negócio com ele que não está na Bíblia. Ele falou, mas foi Deus que me falou. Não foi coisa da tua cabeça. Tem que ter base bíblica. Nós somos bíblicos, só a Escritura. Amém? Deu para entender? Mais dúvidas? Se você ficou, fala comigo, me procura. Nós estamos aí para resolver. Amém? Amanhã, não esquece, tem ciclo de oração. Quarta-feira, noite de esperança. E domingo, nosso culto da reforma. Convide alguém para vir no culto da reforma, né? Esse culto nós já acabamos as nossas noites de planejamento. Ontem foi a última noite e por sinal a igreja está de parabéns, que foi maravilhoso, foi tremendo, né? E nós temos que elogiar mesmo. Eu vou elogiar todo dia que eu encontrar vocês. Vocês estão de parabéns, a igreja está de parabéns, foi maravilhoso. Mas não esqueça que domingo tem o culto da reforma. Tem aí um postzinho que eu coloquei, está na página da igreja, está no nosso WhatsApp. Convide pessoas, convide irmãos, vai ser muito bom. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te use poderosamente para pregar o Evangelho na vida das pessoas. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.